Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 17 itens de meus estudos sobre o direito constitucional, referente ao assunto da nacionalidade, brasileiro nato e também brasileiro naturalizado. Conceitos e características da nacionalidade. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos e dos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e, sem condenação penal, podem adquirir a nacionalidade brasileira, desde que formalmente a requeiram, e assim assumir a condição de brasileiros naturalizados. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Decorre do Regramento Constitucional acerca da nacionalidade que, na ortodoxia da Constituição Federal, nacionalidade e cidadania não são sinônimos. A nacionalidade que se adquire por vontade própria após o nascimento e, em regra, pela naturalização, é classificada de secundária. Vejamos agora uma situação hipotética. Rafael nasceu na Itália e veio morar no Brasil. Após residir durante mais de 20 anos no Brasil, resolve requerer a nacionalidade brasileira, que é reconhecida e concedida nos termos da Constituição Federal. Naturalizado, Rafael agora poderá exercer o cargo de senador. São considerados brasileiros natos, de acordo com a Constituição Federal, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Quanto à nacionalidade, dispõe a Constituição Federal que, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição Federal. É privativo de brasileiro nato o cargo de, dentre outros, diplomata. São privativos de brasileiros natos os cargos de, dentre outros, de presidente do Senado Federal e da carreira diplomática. Ser brasileiro nato é condição necessária para se ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É um cargo público privativo de brasileiro nato, de presidente da Câmara dos Deputados. Vejamos agora uma situação hipotética. Alejandro é brasileiro naturalizado e está sendo acusado judicialmente de exercer atividade nociva ao interesse nacional. Cláudia é brasileira nata e teve outra nacionalidade originária assim reconhecida pela lei estrangeira. Marcos é brasileiro nato, residente em estado estrangeiro, tendo se naturalizado naquele país como condição para sua permanência no território. Com fundamento na Constituição Federal, sentença judicial poderá declarar a perda da nacionalidade a Alejandro apenas. Assinale a alternativa que não constitui cargo privativo de brasileiro nato, de acordo com a Constituição Federal. De presidente de qualquer das cortes superiores. Quais seriam essas cortes? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Assinale a alternativa que constitui cargo privativo de brasileiro nato, de acordo com a Constituição Federal. Dentre outros, temos de oficial das Forças Armadas, da carreira diplomática, de ministro do Estado da Defesa e de presidente da Câmara dos Deputados. Vejamos agora uma situação hipotética. Fiona e Gael são irmãos, filhos de pai e mãe estrangeiros, que há muitos anos fixaram residência no Brasil. Fiona é a primogênita, 7 anos mais velha que o irmão. Nasceu em Portugal, mas se naturalizou brasileira. Gael, o caçula, nasceu em terras brasileiras. No dia de seu aniversário de 30 anos, Gael anunciou seu desejo de candidatar-se ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018 e de ter sua irmã como vice. Fiona, entretanto, disse que pretende candidatar-se a governadora do estado em que residem. Considerando apenas as informações fornecidas, presentes os demais requisitos, à luz da Constituição Federal, temos que Gael não poderá candidatar-se ao cargo de presidente da República, pois ele ainda não tem a idade mínima, que é 35 anos. Fiona não poderá candidatar-se ao cargo de vice-presidente da República, pois Fiona é brasileiro naturalizado, e para o cargo de vice-presidente da República, a exigência é que seja brasileiro nato.
mas poderá candidatar-se ao cargo de governadora do estado, pois ela tem a idade mínima que é 30 anos e é naturalizada. Sobre as questões envolvendo a nacionalidade brasileira, de acordo com a Constituição Federal, temos: para a aquisição da nacionalidade brasileira, são exigidas aos cidadãos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tendo em vista as disposições da Constituição Federal, está correto. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Bons estudos e até o próximo vídeo.